Oi, inspiração, influência sobrenatural do sobrenatural, começando bem, inspiração sobrenatural do Espírito Santo sobre os autores humanos das Escrituras. Eu sei que a gente já falou um pouco sobre isso, mas vou tentar até ser breve, porque, né, mais um capítulo sobre isso. Eu quis vir gravar já hoje, porque eu não sei o que eu vou fazer. O próximo tema é canonicidade, ficou enorme. Acho que eu vou fazer 2 vídeos sobre aquele capítulo. Enfim, seja bem-vindo a este canal. Meu nome é Ariane, aqui falando sobre fé, vida cristã e o que mais der na telha da gente falar, tá bom? Seja muito bem-vindo. Então vamos lá. A inspiração tem até, acho que eu vou até fazer um movimento um pouco contrário do que tá aqui, que eu acho que fica um pouco mais claro. Gente, lembrando que eu tô aqui na posição de quem tá estudando, tá? Então assim, eu tô usando vários livros, eu tô jogando lá e tal, mas eu ainda não tenho, por exemplo, tem outros canais que vocês podem procurar para falar, por exemplo, os melhores livros de teologia, porque como eu estou literalmente estudando enquanto eu estou fazendo os vídeos, eu não tenho um autor que faça, não, esse é o cara. Até porque se você prestar atenção, se você pesquisar, você vai ver que existe discordância sobre esse assunto. O que eu estou tentando fazer? Estou tentando beber de várias fontes, justamente porque no final de cada tema, por exemplo, cada grande bloco, bibliologia, aí vamos falar teontologia, que é sobre o estudo de Deus, e daí, né? Eu tento fazer uma visão, traçar meio que um panorama sobre como pensam os calvinistas, os arminianos, os pentecostais, justamente porque eu tenho mais de uma fonte. Então, e eu estou interessada em trazer essa clareza para minha mente. Então, para além de entender um pouco mais fundo cada um desses temas, eu estou tentando ter mais clareza sobre o que cada vertente pensa, para que eu tenha minhas próprias conclusões. E assim você deve fazer. Porque você pode concordar mais com Calvino, por exemplo, ou você pode concordar mais com Armínio, ou em um tema você concorda mais com X e o outro você concorda mais com, sabe? Até para você daí, então, se debruçar sobre aquela vertente e estudar e ficar firme para ensinar outras pessoas, para você mesmo conduzir os seus caminhos com mais clareza, tendo naquele pensamento. A gente muda um pouco o cenário, porque eu estou cansada. Estou gravando isso no domingo à noite, acabando de chegar da igreja. E eu não queria montar aqui, porque eu fico tentando achar a posição da luz e até que deu certo, ó. Tá com um pouco de sombra, um pouco de não sei o que, mas não ficou tão feio. E essa é a minha cara, né? Eu vou fazer o quê? O cenário não fica bonito. Aqui é minha janela, né? Aqui meu armário de livros. Enfim, vamos lá então. Falei um monte de coisa já. Mania de ficar falando demais. Vocês me perdoam, uma hora eu aprendo. Mas é importante pensar o que eu falei, tá bom? Então vamos lá. Existem 5 teorias da inspiração, tá? Até no curso Escola Acordes, a gente está passando por alguns assuntos como esse. Por exemplo, teve um módulo só sobre a canonicidade. O professor explicou uns 40 minutos de cada tópico que eu vou explicar rapidão assim para vocês, em um vídeo talvez. Então, obviamente, que nada do que eu falo aqui eu estou falando de modo exaustivo. A gente está vendo e traçando meio que um panorama. Até para ver depois o que ficou mais em dúvida, o que faltou aprofundar mais, ou em que momento da vida a gente aprofunda cada coisa. Porque eu tô aprendendo a ver que existem momentos, né? Enfim, vamos começar? 5 teorias da inspiração. A primeira, intuição. Essa é heresia, tá? É o bendito do liberalismo, que tem uns pastores aí, que isso pra mim é querer acreditar em Deus e não acreditar ao mesmo tempo. Então, os autores, nessa ideia, eles falam que inspiração, lembra lá, inspiração é para quem? Para as pessoas que foram os autores da Bíblia, tá? Então, hoje nós somos iluminados e não inspirados, ok? Então, na teoria da intuição, os autores, na verdade, eles seriam dotados de percepção espiritual elevada, sabe aquele ser humano elevado? Tipo isso, né? E que a Bíblia, na verdade, seria uma literatura espiritual, mas sem intervenção sobrenatural direta.
Ou seja, tipo, o cara era elevado, o cara era fora do padrão, então ele foi e escreveu coisas assim que falam do espiritual, mas que não foi Deus que deu para ele. Obviamente, isso é heresia. Para quem? Como eu segue essa linha de pensamento, isso é heresia. Porque daí a gente tem que entender que alguns pontos a princípio não parecem tão ruins, mas quando eu falo que não foi o Espírito Santo que inspirou e deu para essas pessoas, para os autores, o que eles queriam dizer, isso gera um reflexo muito grande em várias outras coisas. Entendeu? A Bíblia para de ser a autoridade suprema sobre a vida do cristão. Pense no reflexo que isso causa, no que mais, no que mais isso pode causar. Parece que tá meio... Isso é bom assim. Segundo, iluminação. Esse é erro, porque ele não reconhece a autoridade exclusiva do cânon. O espírito apenas intensifica as faculdades naturais, como ele faz hoje. Como se, na verdade, em vez de ele... iluminação, né? Nós somos iluminados. É como se fosse hoje eu escrevendo um livro que depois viria a ser da Bíblia. Entendeu? Então, eles falam que não há comunicação de verdades objetivas que o homem pudesse descobrir sozinho, sem que Deus o comunique objetivamente. Tipo assim, eu consigo saber as coisas sem precisar que Deus me fale diretamente, porque, né, a gente é muito, muito top, né? Deus me ilumina e eu já descubro tudo sozinho. É daí que surge as ideias de eu descobri uma coisa, eu li a Bíblia aqui, ó, e nunca ninguém falou sobre isso, tá? Fica de olho. Dinâmica ou de orientação. Teorias da inspiração. Fica lá ligado. Então, Deus garantiu conceitos originais, mas os autores escolheram as palavras. Estão inspirados apenas em temas de fé e prática. Detalhes históricos e científicos, eles podem ter erros. Só que não, né? Então, esse é um erro, porque ele fala que é uma inspiração parcial. Então, em alguns temas, Deus inspirou, em outros não. Errado, porque pra gente não funciona assim. A gente vai chegar na nossa, que por isso que eu resolvi falar das teorias primeiro. A quarta, ditado mecânico. Então, Deus ditou palavra por palavra. Os autores foram apenas, coloca aqui, estenógrafos passivos. Gente, eu tive que pesquisar o que é essa palavra e eu já esqueci de novo. Mas é como se fosse digitador, sabe? Só pessoa que só escreve. Ah, estenógrafo. Sabe quando a gente assiste aqueles filmes de justiça americano? Tem no Brasil também, mas é que os americanos mostra mais. Aí tem lá o juiz e tem uma pessoa que fica digitando. É aquela pessoa. Esse é estenógrafo. Então, para essa teoria, os autores seriam só isso, só os digitadores da palavra. Então, aqui o erro é de excesso. Ele nega a agência humana. Que lembra que a gente falou lá no vídeo anterior sobre teoria dual, que a gente vai entrar agora. Que é a teoria dual, que a Bíblia é 100% humana e 100% divina, tá? Então, a quinta teoria, que é a que a gente usa. Inspiração plenária e verbal. É uma teoria mais equilibrada. A autoria dual é o resultado inerrante e infalível nos originais, né? A inerrância absoluta é estrita. Tá. Uma coisa que quando eu li, eu falei, mas faz muito sentido. Na verdade, né? Então, eles falam assim que a inerrância absoluta, ela se aplica apenas aos manuscritos originais. Sabe aquele texto que o próprio autor escreveu de punho? Então, esse manuscrito é inerrante, infalível. Esse. As traduções, a gente meio que amplia, né? Eles colocam assim, né? Porque os copistas, as traduções, a crítica textual garante mais de 99,5% de fidelidade ao texto original, né? Então, até acho que não sei se foi nesse capítulo que eu já foi no próximo, no cânon da canonicidade, que eles falam assim que pode ter um erro, até acho que eu já comentei antes, pode ter ali um erro ou outro, mas são lapsos dos copistas, não foram os copistas. Você sabe o que é copista, né? Copista é quem copia o texto, porque você acha que todo mundo teve acesso ao original? Claro que não. Por quê? Precisou-se fazer o quê? Precisou-se fazer cópias, para que essas cópias
se espalhassem e as pessoas tivessem acesso. Ou, tipo assim, porque vai estragando, né, o material. Vai estragando e você vai fazendo uma cópia para garantir que exista e etc, etc. Não tô falando que o único motivo de ser cópia é porque ia estragar o original. Não tô falando isso. Às vezes até no sentido de preservação, né? Tipo, vamos pegar aqui e fazer uma cópia para que o original não fique sendo manuseado demais e estrague. Pode ser também. Enfim, aí a gente falou das teorias, certo? Então a gente volta um pouquinho, falar um pouquinho dessa teoria plenária e verbal. Então, ó, primeiro, condução soberana, que a gente já comentou também, né? Que Deus conduziu a vida dos autores para que eles fossem capazes de escrever exatamente aquilo que Deus queria que fosse escrito, mesmo que utilizando suas próprias palavras, esse estilo literário, mas foi o que Deus quis que ele escrevesse, né? Então, plenária, inspiração plenária, totalidade das escrituras, ou seja, ela é plena, ela é totalmente inspirada por Deus. Não tem uma parte ou outra que é mais inspirada por Deus, porque até a parte histórica, ela está lá porque Deus mandou que ela estivesse lá. Porque você concorda que existem coisas da história que não estão na Bíblia? Ah, quer dizer que não aconteceu? Quer dizer que os crentes falam que essa coisa não aconteceu na história? Não, gente. Cada coisa que está escrita na Bíblia, ela tem seu propósito. Às vezes a gente pode demorar a entender, mas tem. Cada coisa tem um propósito de estar na palavra. Não ia caber num livro só a história da humanidade inteira, do começo ao fim, tintim por tintim, o que aconteceu em todos os lugares do planeta Terra, em todas as eras. Não dá. Enfim, a verbal. A verbal é a escolha das palavras e suas formas linguísticas. Então, por mais que seja humana, essa parte, né, tem essa parte humana das escolhas das palavras, lembra lá que Deus conduziu os homens, os autores, para que eles tivessem o conhecimento necessário, a habilidade necessária para formar o texto, como ele deveria ser feito. Preparação providencial. Deus trabalhou ao longo... Ai, o que eu tô falando? Por isso que eu fiquei... Eu li aqui agora, falei, será que eu faço vídeo? Porque é meio que aprofundando o que a gente já comentou antes, né? Então a gente acaba falando algumas coisas de maneira repetida, né? Então, Deus trabalhou ao longo de toda a vida dos autores para que servissem como veículos exatos de sua mensagem. Agência humana ativa. O Espírito Santo operou de dentro para fora, elevando as faculdades mentais do homem sem anular sua inteligência ou liberdade, tá? Aqui uma distinção de novo, para ficar mais claro. Então, a revelação é o desvendamento das verdades antes ocultas pela mente humana. Geralmente, essas revelações, elas vão vir por meio da inspiração. E quem recebe essas revelações são as pessoas que foram inspiradas, que são os autores. Ou seja, inspiração é o registro exato e infalível dessa verdade, a verdade revelada, tá? Então, existe a revelação que foi dada aos autores bíblicos, e existe a inspiração que foi o que levou eles a registrarem como foi registrado, né? E hoje nós temos a iluminação. Por isso que a gente fala o quê? Amadinho, ora antes de ler a Bíblia, para que o Espírito Santo ilumine sua mente, para que você compreenda a palavra de Deus, né? Então, iluminação é o quê? É a operação do Espírito no leitor contemporâneo para compreender o texto escrito. Então, assim, a iluminação tem esse limite. Ó, tô torto aqui. A iluminação, ela existe desde sempre. A única diferença praticamente, até para colocar aí, para mim não falar besteira, vamos colocar aí que a iluminação veio ali junto com o Espírito Santo. Que as pessoas começaram, né? Então, quem dá a iluminação é o Espírito Santo, e aí a gente passou a ter o Espírito Santo depois que Jesus Cristo, né, nos enviou o Consolador. Então, por isso que a gente fala, não acredite em pessoas que querem trazer a nova do Evangelho, uma coisa que nunca ninguém viu, uma coisa que nunca ninguém interpretou na Bíblia, uma coisa que, porque essa iluminação vem sendo dada ao ser humano há muitos anos já, sabe? E, por exemplo, assim, muito se fala da reforma, né?
E muita gente acha que a reforma protestante é apenas responsabilidade de Martinho Lutero. Martinho Lutero? Lutero. Acho que é Martinho. Nossa, me deu branco agora. Mas é Lutero. Lutero. E que ele foi o único responsável pela reforma. Mas não. Quando você tem um livro que eu li, que acho que chama O Livro dos Mártires. Muito bom, leia. Inclusive eu tô querendo ler de novo. Pra ter uma outra visão acerca de algumas coisas que eu gostaria de reparar. Lá, neste livro, mostra que já existiam pessoas que tinham compreensões um pouco mais diferentes. Uma coisa que, inclusive, me chamou a atenção, em alguns casos, que eu lembro ainda, que eu li esse livro tem um tempinho já. Mais de anos. Bem mais de anos. Eu li antes de virar mãe. Eu já sou mãe, vai fazer 3 anos. Fora o ano que eu fiquei grávida, né? Então, eu li mais tempo que isso. Mas uma das coisas que me chamou a atenção foi que, e eu não estou falando que é o que acontece hoje, tá? É o que aconteceu naquela época, segundo os registros que eu li, que vem sendo trazidos há muito tempo. Alguns casos de pessoas que foram mortas pela igreja, elas liam a Bíblia, elas estudavam a Bíblia, e o que acontecia? Elas começavam a perceber diferença naquilo que estava sendo ensinado para aquilo que a Bíblia dizia. Fiquei até emocionada, olha que boba. Então, assim, aí o que acontecia? Tinha padres que falavam para eles assim: para com isso de ficar lendo a Bíblia. Que mania! Isso vai te levar para o lugar errado. Por quê? Porque, em tese, o poder da palavra, o domínio estava sobre a igreja. Quem tinha que dizer para você o que crer era a igreja. Entendeu? Só que quando é assim, é muito fácil você manipular. Você falar o que você quer que a pessoa faça. Então, assim, por isso que eu bato tanto na tecla. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa estudar como estamos estudando, porque nós precisamos ter este conhecimento para ter mais clareza no que a gente pensa, no que a gente acredita, para não ser manobra de ninguém. E eu falo isso no sentido da vida, não só no que diz respeito à vida bíblica, à vida cristã, sabe? Mas eu creio muito assim que as pessoas usam muito a verdade, que, né, gente, eu tô saindo totalmente do tema, mas eu acho que é uma coisa que vale a pena falar. As pessoas usam muito assim, a verdade, porque quando a verdade aparece, tudo é revelado, tipo, né, a verdade liberta. Só que quando você pensa que a verdade, na verdade, é Jesus, porque Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente entende que quem nos liberta é Cristo, certo? Só que Cristo, ele nos liberta de tudo, inclusive, por exemplo, da política. Eu queria fazer um adendo, porque eu tinha pensado até fazer um vídeo só sobre política, mas eu vou só comentar aqui, porque eu não queria ir por esse rumo, sabe? Mas eu acho assim que independente de que vertente de política você siga, de que lado da política você siga, seja coerente, busque compreender com a sua própria mente, não seja massa de manobra de quem está no poder, não vá, por exemplo, provavelmente nós teremos que votar este ano em pessoas que talvez em circunstâncias normais nós não votaríamos, sabe? Porque o sistema político do Brasil, infelizmente, não está em bons lençóis, né? Então a gente meio que tem que trabalhar com o que a gente tem. Mas assim, reflita comigo. Aquele seu político de estimação, se você tivesse que escolher ele como se fosse o seu pastor, você escolheria? Porque quando a gente fala da igreja, as pessoas são muito críticas, né? Nós somos muito críticos. Nós queremos tudo perfeição. Mas daí quando entra numa coisa de ideologia, numa coisa que muda um pouco, a gente perde o senso crítico, sabe? Então eu creio assim, que tudo que a gente está estudando aqui vai trazer clareza para a compreensão bíblica. Para quando a gente pegar a Bíblia e ler, a gente ter um pouco mais de clareza no pensar. E isso vai trazendo clareza para a vida. Porque, por exemplo, uma coisa que eu sempre falei, por que a gente, se você ler a história de José no Egito,
Quando o faraó coloca José para ser o governador lá, ele dá características de José, como uma pessoa boa, uma pessoa de moral e não sei o quê. Eu não lembro exatamente agora, mas ele fala um pouco sobre quem era José, né? E que isso era meio que um aval para ele ser colocado na posição que ele era, que ele foi colocado. Ou seja, se a gente pegasse aquela listinha, aquilo que ele fala ali, rapidamente de José, e aplicasse hoje quando a gente for colocar uma pessoa em um cargo da igreja, em um cargo do governo, em um cargo, qualquer coisa, eu tenho certeza que muita coisa vai ficar diferente, tá? Muita coisa vai ficar diferente. Parênteses fechado, continuemos. Aí a gente vai ver lá que existem provas da inspiração, tá? Existem provas que são fontes internas e fontes externas. Como assim? Vamos lá. Ó. As fontes internas, elas são evidências que o próprio texto apresenta pra gente. Então, a própria Bíblia afirma que é a palavra de Deus. Tem lá em 2 Timóteo 3:16, 2 Pedro 1:21. Se você tiver interesse de ler as passagens e não decorar, comenta aí embaixo que eu escrevo as passagens certinho. Unidade e consistência. Ou seja, a Bíblia tem uma unidade, uma consistência do começo ao fim. Ela tem o tema principal e ela respeita este tema, ela é coerente do começo ao fim. Centrada em Cristo, porque nós já falamos sobre isso. E provavelmente falaremos de novo, obviamente, porque o centro é Cristo. Profecias cumpridas, olha que legal. Existem mais de 300 profecias sobre a vinda de Cristo, cumpridas literalmente. E o poder transformador, que esse aqui é o mais top das galáxias, que a Bíblia é o único livro, é a única, né, coisa que tem um poder transformador. Eu vou dar um exemplo, que eu sigo uma youtuber de livros, né, o povo chama de booktuber, a Tati Feltrin. Ela começou uns anos atrás a fazer a leitura literária da Bíblia. Gente, eu lembro que quando ela falou, eu falei, Jesus, salva ela. Eu falava, cada vez que eu via um vídeo dela, eu falava, Jesus, que ela te conheça, em nome de Jesus. E é claro, ela fala num dos vídeos lá que ela teve várias experiências e que contribuíram, mas ela saiu de uma pessoa ateia para agnóstica para hoje crer em Jesus. Ela tá no processo dela, né? Porque muito se deu as coisas da vida, olha, ficando de novo emocionada, muito, né, que foram acontecendo, juntando ali com a leitura que ela tava fazendo, sabe? Então, assim, existem coisas que a gente fala, não tem como falar que não existe Deus, um Deus todo-poderoso que cuida da gente, que ama a gente, né? Por último, testemunho interno do Espírito. Então, essas aqui são todas fontes internas, tá? A respeito oh, meu Jesus, evidências que o próprio texto apresenta. Então, a última é testemunho interno do Espírito, ou seja, o Espírito sela no coração do crente a certeza de que a Bíblia é a voz de Deus. Então, assim, esses pastores, entre aspas, que hoje questionam a Bíblia, que falam em atualizar a Bíblia, que ficam falando que a Bíblia não fala isso, não fala aquilo, quando na verdade ela fala, provavelmente o problema é muito mais sério do que só uma vertente diferente de pensamento. Então eu tava vendo lá que um desses pastores super polêmico e que ia mais para esse lado do liberalismo, ele agora é ateu. Eu falei, tá vendo? Então o problema, quando você não crê que alguma coisa que está na Bíblia é real, provavelmente porque você não crê em Deus. Provavelmente porque você ainda não, sabe? Enfim. Fontes externas. O que são as fontes externas? Fatos observáveis na história e na ciência. Tá? Exatidão arqueológica. Isso aqui é muito legal. Então, existem descobertas que confirmam detalhes bíblicos antes contestados. Então, por exemplo, acho que foi no canal da Aline em Israel com a Aline, um negócio assim,
que ela comenta que alguns personagens bíblicos, eles eram... Eles... eles eram tidos como figuras mitológicas, quase. Tipo, Davi não existiu de verdade. É só uma história, uma fábula, e essas coisas. E agora já se tem provas de que Davi existiu. Alguns outros fatos, existem provas de que aquilo existiu, aquilo aconteceu, né? Então, vamos lá, segundo ponto. Os rolos do Mar Morto. Gente, isso aqui, eu quase não ia falar. Depois que eu comecei a estudar um pouquinho, toda hora esse negócio aparece pra mim. Rolos do Mar Morto. Não sei se você já viu falar nisso. Foram descobertos numa caverna rolos muito antigos, muito antigos. E neles tinha cópias principalmente de Isaías, né? E era um lugar assim que, se eu não tô enganada, era como se fosse um lugar que eles colocaram justamente para esconder. E eram muito antigos mesmo, não lembro agora a datação deles, mas eram muito antigos. E aí, o que aconteceu? Eles pegaram o texto hoje e compararam com aqueles textos. E é idêntico ao que possuímos hoje. Então mostra que sim, a palavra foi preservada. Sobrevivência única. A Bíblia sobreviveu a séculos de perseguição e tentativas de destruição. Porque sim, já tentaram destruir a Bíblia mais de uma vez. Sim, textos tão antigos quanto a Bíblia, muitos não sobreviveram. Alguns sobreviveram, mas nem todos, e não como a Bíblia, né? Próximo, influência civilizatória. É o livro mais traduzido e lido. E também foi e é base para sistemas de lei, de ética, artes e literatura. Quem nunca viu quadros que retratam Jesus, que retratam passagens bíblicas, né? Enfim, harmonia com a ciência, que ela não apresenta conflito final com fatos científicos. Uma coisa que as pessoas ficam querendo bater na Bíblia, por causa da ciência, mas a Bíblia não se propõe a ser um livro científico. Cada vez que eu vejo ele fala a mesma coisa. A Bíblia não se propõe a ser um livro científico. Ela é um livro que tem uma mensagem, um objetivo, e o objetivo dela não era analisar fatos científicos e passar a ciência adiante, era passar a mensagem de Cristo adiante, né? Não sei se agora é aqui. Aqui, ó. Vamos entrar nesse aí, já que deu bem certinho. Então, a defesa da inerrância. Objeções científicas, eles falam da linguagem de aparência fenomenal. Então, a gente tá falando, a Bíblia não se propõe a ser um livro científico, correto? Então, ó, por quê? Os autores, eles descreviam o que eles viam a olho nu, usando linguagem de observação do cotidiano. Então, por exemplo, se eu for explicar, esses dias eu vi a lua, a gente tava indo pra igreja, eu olhei pra lua, que eu fico em casa, a maioria dos dias, e não saio lá fora. Minha casa não tem muita calçada, tem um terreno baldio na frente, então tem muito inseto de noite, então não tenho costume de ficar lá fora. Mas nesse dia, como estávamos indo na igreja, eu olhei para o céu e vi o quê? A lua. E de repente eu vi um ponto luminoso do lado. Não, bem nos dias que tava todo mundo falando sobre os alienígenas, né? Aí, falei, amor, o que é aquilo? Nada, tô falando aqui. Falei, o que é aquilo que tem aquilo não tá sempre lá. Falei pra ele, era Vênus. Depois a gente foi pesquisar, era Vênus. Então, assim, eu, uma pessoa que não é da ciência, só observei o fato ao olho nu e fui falar pra ele, ó, eu vi uma estrela brilhante, um ponto luminoso no céu, do lado da lua, que antes não estava lá. Foi extremamente científica? Claro que não. Mas foi verdadeira? Fui. Falei que tinha um ponto luminoso e de fato tinha. Era Vênus. Parece esdrúxulo demais, mas é basicamente isso, sabe? Então, a revelação usa formas populares para ser inteligível. Assim, às vezes, a gente quer ser muito técnico e a gente acaba afastando as pessoas, porque tem coisas... Gente, põe a mão na consciência. Olha como tá a educação no Brasil. Sabe? Não dá para você querer falar difícil demais. Assim, é bom a gente levar o nosso grau de intelectualismo, não é a palavra que eu queria, né? Mas é bom a gente ficar inteligente, é bom a gente usar palavras mais
Até porque existem palavras que hoje são tidas como rebuscadas, que na verdade elas são mais exatas. E é por isso que às vezes quando a gente aprende o que significa, a gente passa a usar elas com mais frequência, né? Mas enfim, a gente precisa ser claro. Então não importa a eloquência ou a beleza das palavras que eu uso, importa se a pessoa que está recebendo a mensagem está conseguindo compreender. Então, Deus se adaptou à linguagem humana e à cultura da época para transmitir verdades eternas sem que isso signifique o ensino de erros científicos. Uma coisa, por exemplo, que muita gente fala que a gente só vai descobrir quando acontecer. Apocalipse. Por exemplo, assim, tem uma passagem lá que fala que, eu não lembro exatamente, mas ele fala assim que ele viu um cavalo com, acho que era cauda de escorpião e não sei o que. Aí viu outra coisa e falei, gente, não sei de onde que eu tirei essa ideia, se alguém falou pra mim, mas ele podia, por exemplo, estar vendo tanques de guerra, jatinhos, aqueles jatos, aqueles negócios de guerra. Poderia. Mas ele já tinha visto algum trem desse na vida? Nunca. Nunca. Não tô falando que é isso que tá lá em Apocalipse, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é uma coisa que poderia. Por quê? Que tá escrito aqui, ó. Adaptou a linguagem humana e a cultura da época para transmitir verdades eternas sem que isso signifique o ensino de erros científicos. Então, talvez algumas coisas elas não sejam 100% precisas no sentido científico, mas não quer dizer que seja errado também no sentido científico, entende? Outras objeções sobre históricas, cronologia e transmissão, então inerrância, originais, lembra lá. Diferenças podem ser lapsos, geralmente são lapsos de transcrição. Pega um dia você e tenta copiar a Bíblia. Eu tentei desistir porque era muita coisa. Mas uma hora ou outra sai a palavra. Vai me dizer que você, quando na época de escola, você copiava tudo 100% exato do quadro. Acho que não. Então, números. Isso aqui eu fico curiosa. Talvez uma hora que eu já ouvi, acho que o Saião falando sobre isso. Usava-se números redondos ou aproximados para gerar impacto geral. Por exemplo, assim, falam lá que 500 mil de pessoas saíram do Egito. Aí tem gente que fala, ai, mas é absurdo, porque não tinha como ter chegado a 500 mil de pessoas, dado que quando eles entraram lá tinha cerca de 80 pessoas e passaram 400 anos. Como que se chegou a 500 mil de pessoas? 500 mil de homens, né? Então, tem isso que fala que eles usavam ou números aproximados, ou eles usavam um número para gerar um impacto. Tipo, não era 100% exato. Até eu entendo, assim, outra coisa que estava escrito lá, que ele fala assim, que nós hoje, modernos, que somos muito exatos, né? Essa coisa, não, você sabia até a vírgula da vírgula da vírgula, certinho. E antigamente não se tinha isso tão forte, né? Outro, a intenção do Espírito Santo era fornecer fontes para o conhecimento dogmático de Cristo e do plano de redenção. Então, toda vez que você for ler a Bíblia e as pessoas quiserem colocar ela que tem erro, que tem aquilo, porque ela não é 100%, ela não fala toda a história, ela não conta, ela não fala, explica toda a ciência. Gente, ela tem um objetivo. O objetivo é transmitir a história de Cristo, transmitir o plano da redenção. E para isso, para que fizesse muito sentido, precisava se contar uma história, precisava ser, né? E foi o que aconteceu. Ponto final. Não fica criando ideias mirabolantes na cabeça, sabe? Nossa, o vídeo tá ficando enorme e eu não vou editar. Tive algumas intervenções do marido, mas faz parte, né? Enfim, objeções morais. Justiça relativa e progressão. Nossa. A Bíblia registra fielmente pecados e mentiras, mas isso não significa que Deus os aprove. Gente, quem que eu vi esses dias falando uma coisa disso? Ah, mas o fulano na Bíblia fez tal coisa. Tipo, como se isso justificasse uma ação. Ou que o crente acha que isso justifica. Só que não, meu bem. Até Davi, por exemplo. Davi manda matar o homem da mulher que ele engravidou. Misericórdia. Deus o repreende. Ele sofre a pena. Ele perde o filho que ela estava grávida. E existe um ensino ali, que é
arrependa-se do seu pecado, seja ele qual for, arrependamos-nos dos pecados que cometemos, seja eles tamanhos que eles forem. Acho que essa posição não ficou boa, né? Acho que eu fiquei muito... Continuando. Algumas leis e ordens, elas eram expressões de justiça relativa, adaptadas ao estágio de desenvolvimento moral de um povo rude, para conduzi-lo gradualmente ao padrão perfeito de Cristo. Igual assim, as pessoas querem falar que hoje, se você acredita na Bíblia, então você tem que seguir todas as leis que existiam lá em Levíticos, esqueci o outro, Deuteronômio, aqueles livros que falam as leis, né? Tem que seguir todas as leis. Só que, gente, era um povo que vivia andando no deserto. Que nem fala assim, um povo rude, um povo, né? Hoje, você queria aplicar algumas leis que foram no passado, até assim, que por mais que Deus tivesse todo o conhecimento acerca de uma doença, por exemplo, o ser humano não possuía, e não possuía tecnologia suficiente, por exemplo, para fazer os remédios que temos hoje, né? E a gente às vezes quer cobrar isso, sabe, que ele, não, mas você não faz. Até eu vi esses dias um vídeo de um médico falando que uma pessoa, ele atendeu, ele falou que aquela pessoa estava doente em virtude do mofo que estava dentro da casa dele. E ele falou, olha, a Bíblia fala sobre isso, né? E o cara era pastor. E a Bíblia fala sobre o mofo. Ela tem uma lei sobre o mofo, que se tiver mofado, que se não sei o que, é para você derrubar, pôr abaixo. Por quê? O mofo dá doença. O mofo prejudica a nossa saúde. Né? Até na história desse médico, o pastor em questão, o paciente dele, pôs a casa abaixo e fez de novo, porque estava dando mofo. E eles estavam, a família inteira ficando doente por causa disso. O que imperou? O conhecimento bíblico. Aí você vai me dizer que é mentira? Ou que, mas servia... Não, existem coisas que servem até hoje, que elas são padrões norteadores, mesmo que a gente não aplique 100% como era, porque nós já, em tese, estamos evoluídos, entre aspas, né? Moralmente e etc. Pelo menos alguns, né? Outros insistem em andar para trás. A ética bíblica não se baseia em costumes humanos mutáveis, mas reflete o caráter absoluto, santo e imutável de Deus. É igual a galerinha woke, que a gente chama, né? As pautas, não sei o que, porque a Bíblia não fala, a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo. Gente, você, meu filho, vai viver 30 anos, não. Não quero matar ninguém antecipadamente. Você vai ver lá, quando muito, 100 anos. Vai morrer e a vida vai continuar. Bom, muita gente tá falando que Jesus tá perto de voltar e que pode ser que amanhã, que é até o final do ano, né? Mas digamos que ainda vai ter muitos séculos aí pela frente. Você acha que o que você tá vivendo, o que você tá acreditando hoje, a sua visão distorcida de mundo vai ditar o que toda uma população vai fazer baseada no seu único pensamento, que não se sustenta, que zela apenas pelos seus pares, que zela apenas por uma parcela de pessoas que tem uma mente em funil, uma visão em funil? Não dá, né? Então a Bíblia, ela tem uma ética que baseia-se em Deus, que é santo, que é justo, que é imutável, que é absoluto, que é tudo. E nele não há ventos de variação, fonte de variação, como é que é? Passagem, esqueci. Sabe? Então é muito mais seguro você se manter na presença do Senhor. E esse vídeo ficou gigantesco, mas juro, gente, na minha visão, tudo que eu falei aqui é importante pra gente pensar, pra gente aprender, pra gente, né? Curte, compartilha o vídeo, comenta aí, fala se você gostou, se você aprendeu, se você concorda, se não concorda. Você deixa seus comentários, dá um likezinho, compartilha o vídeo para outras pessoas assistirem, bora todo mundo aprender mais, ser mais inteligente para a glória do Senhor. Tchau!